compartilhe. É da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo aqui em 98,3, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Amanhã também tem, da mesma forma, do mesmo espaço, esse tratamento equânime com o nosso convidado de hoje, 2 páginas no jornal Folha da Manhã e ainda no portal folha1.com.br também parte desta entrevista de hoje. E essa entrevista fica disponível aí nas nossas redes sociais. São 7h11. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações para a gente abrir este programa de hoje. Tem mais calor previsto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos segue com tempo seco, sem chuva, 33 de máxima, com 20 de mínima. Agora faz 22 graus aqui no centro da cidade. Não tem previsão para hoje e nem para o fim de semana de chuva. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br é destaque: homem é preso por abusar de criança de 3 anos em São Fidélis. Seca em Campos já mata bois e prejudica a safra de cana de 2025. Nova pesquisa em Arraial: governo aprovado é favorito à reeleição. Coagro firma contrato para a construção da primeira planta de biometano do Norte Fluminense. Essas e outras informações estão lá no portal folha1.com.br. Nossa bancada completa com Aloysio Abreu Barbosa e com Edmundo Siqueira, para a gente começar mais uma entrevista da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, assim como fizemos também com os candidatos à Prefeitura de São João da Barra. Essa série de entrevistas é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina. Instituto Pulha, cuidando da saúde do homem em Campos e toda a região. E Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana de Campos e de toda a região. Essa série de entrevistas do Grupo Folha da Manhã não só mantém a tradição, essa vanguarda do grupo nesse jornalismo de qualidade, mas, sobretudo, o que a gente sempre fala aqui é a prática da democracia, porque democracia não adianta só você cobrar, falar, só você pedir para que faça, é preciso também exercitar, é preciso praticar e fazer a democracia, né, independente de você só cobrar. Cobrar também faz parte, a gente precisa estar atento, alerta a essa questão sempre, a democracia que sofre ataques aí pelo mundo todo.
E a proposta do Grupo Folha é oferecer ao candidato a oportunidade de se apresentar com um espaço mais longo, mais tranquilo, e falar aqui das suas ideias e das suas propostas, sempre nesse campo, das ideias e das propostas, sem ataques pessoais, sem nenhuma dessas celeumas que a gente sabe que não levam a nada, a não se alimentar aí, de alguma forma, a sua bolha. No mais, a gente pretende com isso levar até o eleitor o que cada candidato tem, para oferecer, e aí de forma equânime, de forma igual para todos os candidatos, 3 tempos de 40 minutos, e com um detalhe: a pauta do programa ela já é estipulada com todos os candidatos, a mesma idêntica pauta, não muda por nenhum assunto factual, mas sim mantendo aqui os temas que são tratados com são os temas que serão tratados com os outros candidatos. Para essa entrevista de hoje, por ordem de sorteio, realizado no dia 21 de agosto, com a presença de todos os representantes dos candidatos e também dos partidos, a gente vai receber, já estamos recebendo, Vladimir Barros Assede Mateus de Oliveira. Vladimir, garotinho, natural de Campos, tem 39 anos, é casado, tem 2 filhos, a Gabi e o Anthony, é formado em publicidade com pós-graduação em marketing esportivo, é empresário, atual prefeito de Campos e concorre à reeleição. Vladimir, bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar, candidato, prazer recebê-lo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a quem nos ouve, nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, dizer que a gente está aqui para debater ideias, propostas, avaliar a nossa gestão e também nos comprometer com o eleitor, com o cidadão, para um próximo governo. Muito bem, só fazer aqui a rodada aqui, deixa eu trazer o bom dia de Aloysio, logo a seguir então o Edmundo para a gente abrir essa pauta e começar a contar o tempo para você, candidato. Aloysio, bom dia, bem-vindo mais uma vez aí a essa bancada, sempre bom contar com você. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, prefeito, perdão. Obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Os mesmos temas, como o Nogueira colocou aí no início, vão ser tratados por todos os candidatos, buscando focar em proposta, não em ataque, o que cada um tem para mostrar como proposta para a cidade, um município de mais de meio milhão de habitantes, de muita importância histórica no Norte Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Esperemos que esse programa ajude o eleitor, como todos os demais, antes e os depois, a fazer a sua melhor escolha no dia 6. Bom dia, Edmundo, também, pessoal aí do apoio de Vladimir e, sobretudo, você ouvinte e telespectador pelo streaming do programa. Tá levando o raio correndo atrás de você, o seu fotógrafo César. Tá magrinho, lá. Rapaz, só eu que não consigo mas emagrecer. Você vai de carro e vai de bicicleta, tem como emagrecer. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo e aí começar a contar seu tempo, o candidato, e abrir essa entrevista de hoje. Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você também nessa bancada. Bom dia Nogueira, Beto, Aloysio, bom dia o nosso candidato, o entrevistado de hoje, vamos conversar um pouquinho aí nesses blocos, assim como vocês reforçaram, com os mesmos temas, com todos. Democracia se faz com equilíbrio, e com, vocês também falaram, com participação das pessoas. E uma das participações é o voto. Então o voto deve ser feito com bastante informação e a maior transparência possível. Bom dia, pessoal de apoio e, sobretudo, a quem nos está acompanhando aí nas diversas plataformas da Folha FM. Candidato, a gente propõe aos outros candidatos que façam uma avaliação do seu governo. Por óbvio, existe o incumbente está se propondo a reeleição, que é você, mas, e aí, por óbvio, você vai fazer uma avaliação do seu governo, mas pedimos a todos que façam uma avaliação do que passou até aqui, os erros e os acertos. Claro que é sempre mais difícil falar dos nossos erros, mas você na sua trajetória, você
obviamente você deve ter passado por questões que não era como você deveria ser feito. Enfim, como é a sua avaliação desse período na prefeitura até aqui, e erros e acertos, né? E como você avalia a sua gestão? Bom, primeiro eu queria avaliar o sucesso do governo e agradecer a toda a equipe da prefeitura, tanto os secretários quanto as suas equipes, quanto ao servidor público, porque são muitos servidores públicos e eles acreditaram no governo e o governo tem dado certo até aqui por conta de um trabalho em equipe. Obviamente você tem quem lidera a equipe, lidera o município, os secretários, cada um deles dentro das suas atribuições, também lideram as suas equipes, então a gente tem que agradecer e dar mérito e crédito, né, a todos os funcionários, secretários, servidores que ajudam no governo. A gente não chegou até aqui, segundo a última pesquisa, com 76% de aprovação popular por apenas uma pessoa, né? Então é um trabalho em equipe, eu queria aqui parabenizar todos os secretários pelo empenho. Temos problemas, ninguém aqui está escondendo os problemas que ainda existem, mas também é muito claro para a população, pelos números das pesquisas, que Campos hoje é um lugar muito melhor para se viver do que era 4 anos atrás. Então acho que o maior mérito, né, desse governo é o trabalho em equipe. É quando um se doa pelo outro, é quando um compra o barulho do outro, quando um secretário vê que o outro está em dificuldade, tenta ajudar, e quando não é assim, aí é o prefeito que cobra que seja assim, porque a gente está todo mundo no mesmo time, está todo mundo remando na mesma direção, que é uma cidade melhor para se viver para todos nós campistas. Mas acho que, além do trabalho em equipe, é a vontade de acertar, né? E aí eu não vou ficar aqui falando de ação específica, né? Eu vou falar de uma forma geral. Nós temos muita vontade de acertar. Eu sou um cara muito determinado e muito apaixonado pelo que eu faço e muito intenso no que eu faço. E quem trabalha comigo precisa ter a mesma paixão e a mesma intensidade para que as coisas aconteçam, porque senão a burocracia do serviço público acaba nos engolindo, né? Repito, temos problemas, ninguém está dizendo que a cidade é perfeita, muito pelo contrário, existem desafios a serem superados e nós estamos aqui para nos comprometer com o cidadão em superar esses desafios que ainda temos pela frente, mas vivemos numa cidade melhor do que vivíamos há 4 anos atrás. Isso não é só o prefeito aqui falando, é número oficial, é pesquisa. Tem gente que prefere não acreditar em pesquisa. Pesquisa ela é fotografia de momento, tem método, tem ciência envolvida e as pesquisas mostram que o governo é bem avaliado pela maioria da população. Então acho que é agradecer a equipe, mérito de todos, e dizer que a gente tem muito foco, muita determinação, muito amor pelo que se faz e muito entusiasmo. E eu tenho uma convicção muito profunda dentro de mim que um possível segundo governo vai ser melhor do que o primeiro. Porque a gente encontrou uma casa bagunçada, conseguimos organizar, conseguimos avançar em muitos pontos. Aquilo que a gente não conseguiu avançar devido à casa bagunçada, devido ao tempo de governo, porque tivemos também pandemia, aí durante praticamente 2 anos de governo, nós vamos conseguir agora com a casa organizada fazer muito mais. Então eu tenho uma convicção muito profunda e forte dentro de mim que o segundo governo vai ser ainda melhor do que o primeiro. Sobre os erros, como você mesmo disse, né, é difícil a gente falar dos nossos erros. Erros geralmente a gente deixa para o adversário falar, né? Esse é o papel da oposição, esse é o papel do adversário, criticar. Mas também somos humildes para reconhecer alguns erros. Podemos avançar em algumas áreas. Começamos o governo, naquele período, eu novo, vindo de Brasília, eu tinha tido um mandato de 2 anos como parlamentar, ainda o executivo é muito diferente. E eu decidi que eu tinha que assumir a rédea, né? Então, naquele primeiro momento, foram momentos difíceis, foram momentos de apreensão. Eu que sou cristão, momentos de muita oração, muita lágrima derramada, e com certeza eu cometi equívocos, principalmente no início, né, de governo, tanto equívocos administrativos quanto equívocos políticos. Tive ali um embate muito precoce com a Câmara de Vereadores, porque entendia ser necessário algumas questões para o município naquele momento, e a Câmara não queria o desgaste naquele primeiro momento de ter que tomar medidas duras, mas eu achei que precisava ter feito. Mas ali talvez eu tenha cometido um equívoco, um erro, um cálculo político errado, mas na questão administrativa, e eu já disse isso aqui em outra entrevista, em algum momento esse assunto vai precisar voltar à mesa, seja lá quem for o prefeito,
seja lá quem sejam os vereadores, né? O assunto de revisão, né, de muitas questões da prefeitura precisam ser revistas, precisam ser colocadas de maneira muito sensata em pauta. Hoje Campos vive uma realidade de um orçamento um pouco mais elástico por 2 motivos. Primeiro, por conta do recurso novo, que a gente consegue sempre. E aí tem adversário que me critica por eu fazer o que eu disse que faria. Eu acho isso muito engraçado, né? Eu dizia na eleição passada que Campos tinha que conseguir dinheiro novo para conseguir cumprir as suas obrigações. E eu tenho conseguido isso desde o início, com o governo do Estado, com o governo federal, com os deputados, com os senadores. Então Campos tem muito recurso novo entrando no município. E segundo, por conta dos investimentos, seja eles públicos ou privados, que acontecem no município. A receita própria do município cresceu muito. Para você ter uma ideia, já foi 70% dependente de royalties o nosso orçamento total. No ano passado, a dependência foi de apenas 28%. Isso por conta do recurso novo que nós conseguimos e por conta dos investimentos, tanto públicos quanto privados, que estão acontecendo em Campos. Então, se eu tivesse que apontar um erro, eu apontaria esse início de governo, que tivemos ali uma condução talvez um pouco equivocada política, mas, repito, era necessário um enfrentamento naquele momento, mas talvez a condução possa ter sido diferente do que aconteceu e eu não precisaria ter rompido com a Câmara naquele momento. Os 2 candidatos que a gente entrevistou até agora citaram que a comunicação é seu ponto mais positivo. Você concorda com a comunicação do governo? Olha, eu vou discordar. Eu acho que a comunicação pessoal do Vladimir ela é uma comunicação forte. Não estou falando nem comunicação de governo em si, estou falando da comunicação do prefeito e do Vladimir, pessoa física, né? Mas é uma característica minha, né? A comunicação, quem faz a minha comunicação sou eu, com uma agência contratada por mim. O governo tem outra dinâmica, o governo tem a sua comunicação. O ex-secretário Gustavo Mateus está até aqui nos acompanhando, é uma outra equipe que cuida, né? A minha comunicação é uma comunicação de um cara que é formado em publicidade, pós-graduado em marketing esportivo, porque foi isso que eu comecei a minha vida profissional. Até mandar aqui um recado para outra candidata que vive falando em carteira de trabalho, que eu posso mostrar a minha. Eu comecei com marketing esportivo, trabalhando numa empresa no Rio de Janeiro, trabalhei em 5 agências no Rio de Janeiro com marketing esportivo. E eu tenho a minha comunicação porque eu gosto disso, né? Eu não sou um personagem de comunicação, eu sou o que eu sou. Quando vocês me veem subindo no trio elétrico no Farol, me veem cantando na rua, me veem abraçando as pessoas, eu sou o Vladimir de sempre. Então, assim, a minha comunicação é a minha comunicação pessoal. Obviamente, eu trago para dentro da minha comunicação pessoal as ações do governo, os assuntos do governo. E o curioso é que eu já ouvi na rua isso, que quando a prefeitura dá uma notícia, a pessoa espera eu dar na minha rede social e só acredita depois que eu dou. Isso é bom, porque o prefeito passou a ter crédito. Pode ele falar dos assuntos, que aí sim a pessoa vai ter certeza se é aquilo ou não é aquilo. Mas quando o adversário critica que a comunicação é positiva, né, é sinal que nós estamos no caminho certo, que a gente está se comunicando bem com o eleitor, está se comunicando bem com o cidadão. A gente não pode, por conta do período eleitoral, fazer críticas que não são apenas construtivas, porque toda crítica é bem-vinda, né? E que seja para construir, que seja para edificar, que seja para melhorar. Mas as críticas que os adversários têm feito, a gente entende, período eleitoral, né? Eles buscam atacar o governo, quem está liderando as pesquisas, mas eu acho que o governo avançou muito e que bom que a minha comunicação tem um bom alcance e as pessoas acreditam quando o prefeito se posiciona na sua rede social própria. Edmundo não citou, mas os candidatos que estiveram aqui e falaram, deram comunicação como sua principal virtude, foram o Dr. Buchaú no dia 6 e o delegado Madeleine no dia 10. Foi eles que citaram. Falta ainda te ouvir 17 Toim, 20 Fabrício Lírio, 24 Pastor Fernando, no dia 1º de outubro fechando o professor Jefferson. Mas vamos entrar em pesquisa. Você falou em pesquisa em alguns momentos. Pesquisa, como você falou, é um retrato do momento. Ela não é a bola de cristal, mas ela é muito clara em apontar tendência. Sim. Um candidato está crescendo, o candidato está estagnado, o candidato está caindo. Foram 2 pesquisas. No dia 26 foi divulgada a Paraná, né, que é o Instituto de Renome Nacional,
deu você na estimulada, porque espontânea nesse momento, estamos hoje a 27, 6... 23 dias da eleição. 23 dias da eleição, 23 dias da eleição. Tão perto da eleição que conta estimulada. Espontânea serve para medir voto cristalizado, aquele voto que é muito difícil de mudar. Quem fala da própria cabeça que vai votar em Cláudio Nogueira tem muito pouca chance de mudar o voto com Cláudio Nogueira. Mas o que conta nesse período tão perto é a estimulada. Né? Onde se apresenta, dá ao eleitor o nome, as opções. os nomes dos candidatos. Você teve na Paraná, divulgada dia 26, intenção de voto na estimulada, 63%, delegada Madalene, 17,9%, professor Jefferson, 2,7%, Twin, 1,1%, Fabrício Lírio, 0,7%, Dr. Buchaú, 0,6%, Pastor Fernando, 0,1%, não sabe, não respondeu, 5,8%, nenhum, branco e nulo, 8,2%. A Real Time Big Data, divulgada no dia seguinte, deu você a mesma intenção, 63%, na estimulada, Madalene, 15 pontos, 15%, professor Jefferson, 4%, Twin, Fabrício Lírio, Dr. Buchaú e Pastor Fernando, 1% cada um dos 4%, não sabe, não respondeu, 6%, nenhum, branco e nulo, 8%. Isso vai dar, situando os votos brancos e nulos, mais de 70% para você de intenção de voto válido. É um quadro favorável, tão perto da eleição. Primeiro, como você analisa esses números e como você pretende manter esse cenário nesses próximos 23 dias. Bom, são 2 institutos de renome nacional. O método de cada um método é diferente do outro. O Paraná, pelo que eu tenho conhecimento, foi presencial, foi em campo. O Big Data por telefone, é o que eu li das pesquisas. Mas correto. Mesmo com 2 métodos diferentes, o número deu o mesmo. Deu 63% do voto total, do bruto, e 73%, eu acho, se não estiver enganado, dos válidos. Isso eu acho que é reflexo do governo, e hoje a gente pode ter oscilado, né, esse número positivamente ou negativamente, porque começou de fato a campanha de televisão, de rádio, de rua, os impulsionamentos de internet, enfim, a gente tem que aguardar uma nova rodada de pesquisas oficiais. Obviamente nós temos as nossas pesquisas internas, mas que não podemos divulgar e não cabe divulgar porque tem que ter o registro oficial. O que eu pretendo é continuar estando nas ruas, conversando com as pessoas, fazendo reunião todos os dias, caminhando todos os dias, inclusive saindo daqui eu vou direto para o mercado municipal, para o shopping popular, para o camelódromo, fazer uma caminhada. Estar nas ruas, mostrando propostas, abraçando, falando com as pessoas, para que a gente possa vencer a eleição. Obviamente nós queremos vencer no primeiro turno, mas isso não cabe a nós candidatos, isso cabe ao eleitor decidir. Eu fico muito feliz e satisfeito com a aprovação de governo, com a intenção de voto, mas a intenção a gente tem que esperar o jogo acabar, né? O jogo só acaba quando o juiz apita, é 6 de outubro, 5 da tarde. Então até lá nós estaremos na rua. Eu ainda sou prefeito, continuo prefeito, tenho as minhas agendas internas a fazer na prefeitura, estou na prefeitura praticamente todos os dias, despachando, atendendo o secretário, resolvendo demandas que são importantes, mas todos os dias também faço agenda de campanha, agenda eleitoral, né? E pretendo vencer a eleição, né? Se possível no primeiro turno. Fico, repito aqui, feliz, lisonjeado, acho que é reconhecimento do nosso trabalho, os números estão aí. Não adianta brigar com o número, como você mesmo falou, e eu também já falei, pesquisa, ela tem método. Sendo uma pesquisa séria, confiável, de institutos renomados, ela tem método e a fotografia de momento. O momento nos mostra, ou nos mostrava, com 63% de intenção de voto. A gente vai trabalhar para que isso possa, inclusive, aumentar, mas a decisão cabe ao eleitor. Essas pesquisas, elas não são também, é um momento, por óbvio, mas desde a GPP de março de 2023... aponta uma tendência. Uma tendência. Sim. Ela tendência que é a possibilidade de vitória sobre o primeiro turno. Logicamente mudaram nomes, né? Caio era possível candidato, hoje sou aliado. Carla chegou a se lançar como pré-candidata, teve que sair por decisão do TSE. Falta de aviso não foi, né? Mas, enfim. Mudaram. Madalene apareceu como candidata.
alcançou 2 dígitos, mudaram os nomes. Thiago Rangel ser candidato, não foi, ficou Twin. Enfim, Sérgio Mendes, Magal, enfim, o quadro mudou, né? Mas é uma tendência que, independente dos nomes, ela está estabelecida desde março de 2023, então isso tem um tempo já. E, como você falou, a aprovação de governo, você falou, uma pesquisa deu você a aprovação de governo de 73%, a outra de 76%. Isso. Né, Big Data e Paraná. Essa correlação entre aprovação de governo e intenção de voto, né, estimulada e espontânea, ela não é só com você. Não, é na região toda. Na região toda. Eu tenho acompanhado isso. Eu fiz pesquisa em 11 municípios da Norte e Noroeste região dos Lagos, muitas Paraná, né, algumas Factum, com outro bom instituto, metodologia muito apurada, entrevista presidencial, Prefab também, e o quadro é o mesmo. O prefeito, quando ele é candidato à reeleição, o governo é bem avaliado, o prefeito é favorito na estimulada, na espontânea, e não raro tem menor rejeição. E também tem o caso oposto. Quando o prefeito tem um governo mal avaliado, é a oposição que lidera a intenção de voto. A mais recente foi a Raul do Cabo, que eu fiz ontem. O prefeito Marcelo Magno tem o governo aprovado por 79,6% e tem 70,4% de intenção de voto na estimulada. Pesquisa Paraná. Carla Capucci, aqui vizinha nossa, tem o governo aprovado por 90%, pesquisa Factum, intenção de voto estimulada 81,9%. Também vizinho nosso, Cardoso Moreira, com Jane Winkler. Aprovação de governo de 74,8%, intenção de voto na estimulada de 68,2%. Italva, outro vizinho nosso, prefeito Léo Pelanca, ele tem aprovação de governo de 81%, intenção de voto na estimulada de 74,4%. Outro vizinho nosso, Macaé, pesquisa Paraná também, aprovação de governo do Velvet Rezende, 85%, intenção de voto na estimulada 70,3%. Outro vizinho nosso, Italva, terra de Cláudio Nogueira. O prefeito Valmir Lessa tem um governo aprovado pela pesquisa Factum por 68,4%, intenção de voto na estimulada 41,2%. Vamos para a região dos Lagos de novo. Factum de São Pedro da Aldeia. O prefeito Fábio Pastel tem o governo aprovado por 77,2%, intenção de voto na estimulada de 56%. Por último, também na região dos Lagos, Silva Jardim, a prefeita Maíra de Jaime tem aprovação de governo de 75,1%, intenção de voto na estimulada de 51,2%. É uma ciência exata, é uma regra? Não, mas mostra que o povo não quer arriscar. Se o governo é bem avaliado, mudar para quê? Não é uma regra, mas é a lógica. Se o governo é bem avaliado, a maioria da população diz que o governo é bom. Para que o eleitor vai arriscar? É uma lógica, não é que seja uma regra, é uma lógica. Deixa eu me dar a pergunta então, como é que essa regra poderia ser quebrada? É difícil, Aloysio, é difícil, pela lógica, né? Se o governo, repito aqui, se o governo é bem avaliado, para que o eleitor vai arriscar? E aí eu não sei, não entendo da realidade dos outros municípios, porque eu não vivo os outros municípios, mas vamos falar do nosso município. Em Campos, na eleição de 2016, o eleitor arriscou numa coisa nova, num candidato novo, e o eleitor se decepcionou profundamente. Tanto que o ex-prefeito disputa a reeleição e chega em quase 5º lugar, sentado na cadeira de prefeito. Então, assim, o povo arriscou e não deu certo. Então, hoje, na cabeça do eleitor campista, se o governo é bem avaliado, ele vai mudar para quê? Ele vai arriscar para quê? Então, é uma lógica difícil de se quebrar, né? Repito, o governo tem desafios, a cidade ainda tem desafios, mas não dá para negar que a cidade é melhor do que era 4 anos atrás e que os serviços funcionam melhor do que funcionavam há 4 anos atrás. Então, se o eleitor está satisfeito, e a pesquisa mostra que mais de 2/3 do eleitor aprova o governo, né, bem mais do que 2/3, nós estamos na casa de 75%, se for pela média, né, então não tem por que o eleitor arriscar. Então a gente acredita em vitória, vamos trabalhar pela vitória, porque a aprovação de governo, porque a maioria da população aprova a nossa gestão, que enfrentamos pandemia, que enfrentamos folhas de salário atrasadas, que enfrentamos 50 unidades de saúde que haviam sido fechadas, que enfrentamos hospitais que choveu na cabeça do paciente, hospitais que tinham filas intermináveis nos corredores, enfim.
que uma educação que não tinha IDEB. Nós enfrentamos tudo isso, melhoramos muito a cidade, reconhecemos ainda os desafios que faltam e queremos aqui nos comprometer em enfrentar esses desafios de cabeça erguida como temos enfrentado até aqui, mas é uma lógica, né? O eleitor não quer correr risco, não quer ter solavanco, porque toda mudança gera solavanco, né? Toda mudança de gestão gera ruído, porque muitas das vezes, pelo período eleitoral, os candidatos de oposição fazem críticas e apontamentos infundados, mas fazem para querer mostrar defeitos, que eles enxergam que são defeitos. Se eles ganharem, a tendência é de que eles queiram mudar o que está dando certo. Então o eleitor também enxerga isso com uma certa desconfiança. Então a margem que a oposição tem para trabalhar é em quem não aprova o governo. Mas como hoje o governo tem uma aprovação boa, a gente espera que se mantenha assim, é difícil se quebrar essa lógica, porque é um raciocínio lógico, né? Se você está bem avaliado, a tendência é que a maioria aposte na continuidade daquela boa avaliação e daquele governo. Deixa eu fazer outra pergunta em relação a... Duas perguntas. Tanto candidato de oposição, quanto você nessa resposta sua agora, faz essa comparação, que parece estar na cabeça do eleitor realmente, do governo Rafael com o seu governo. Primeira pergunta. Rafael Diniz, ou governo Rafael Diniz, essa é o maior cabo eleitoral? É a primeira pergunta. E a segunda, com qual teto você trabalha? O teto seria esse 76 de aprovação do governo? Não, olha só, eu não acho que Rafael Diniz seja o maior cabo eleitoral, mas Rafael Diniz é, na cabeça do eleitor, a referência imediata, né? O eleitor lembra do que ele vivia, o cidadão lembra de como era ruim, e obviamente ele faz uma comparação imediata, de que ele não quer arriscar. Olha, estava muito ruim, a gente acreditou no Rafael, foi muito ruim, uma decepção muito grande, e hoje com o Vladimir, apesar de problemas ainda existirem, a cidade é muito melhor, o serviço funciona muito melhor. Então a comparação, ela é inevitável. Não que a gente ache que o Rafael Diniz é nosso melhor cabo eleitoral, até porque ele apoia a candidata Madeleine, então ele é cabo eleitoral dela. Se é bom, se é ruim, o eleitor é que tem que dizer. Eu falo por oposição, óbvio, né? Não, mas ele é cabo eleitoral dela, o grupo dele, do Rafael, trabalha para minha adversária, né? Então, aí vai caber o povo avaliar agora. A comparação, ela é inevitável, né? Mas eu acho que hoje, já assim, no final desse ciclo de primeiro governo, a comparação é conosco mesmo agora, né? A gente tem um governo que realizou e agora o sarrafo subiu. Meu vice Frederico Paes costuma dizer isso nas nossas reuniões internas. Olha, gente, o sarrafo subiu. O eleitor agora quer mais. O cidadão quer mais. Ele quer que a gente vá além. Agora a gente se organizar internamente, melhorar a nossa capacidade de gestão e de cobrança, né, da própria equipe, para que a gente possa ir além. Sobre o teto, Aloysio, se você reparar nas pesquisas, você tem uma média de 10, que separa a aprovação da intenção de 10 pontos. Alguns são um pouco menores, alguns um pouco maiores. Sim. Mas você tem ali tem a margem de erro uma também, margem, né, de erro. Então, se for por essa média, eu hoje estou dando 63 de intenção de voto e uma média de 75 de aprovação. Eu teria aí 2 pontos a crescer pela média. Eu quero ganhar, né? Eu quero ser prefeito de novo, para continuar o meu trabalho. Óbvio que a gente tem internamente o nosso número, né? A gente trabalha com número. Não quero aqui falar para não parecer prepotência ou parecer arrogância. Nós queremos vencer a eleição no primeiro turno, trabalhamos para isso, temos o nosso número interno, estamos nos dedicando a isso, né? Fazendo uma campanha propositiva, estando nas ruas, apresentando as possíveis soluções para os problemas que Campos ainda enfrenta. Mas eu estou muito otimista, né? Não estou aqui sendo prepotente, arrogante, nada disso. Eu estou aqui dizendo que o nosso governo é um governo exitoso, a maioria da população aprova, então nós vamos trabalhar para vencer a eleição no primeiro turno. Quanto ao número, quanto ao teto, eu acho que não cabe aqui dizer, né? Eu acho que cabe dizer que nós vamos trabalhar para vencer a eleição no primeiro turno. Temos pesquisas recentes internas, mas que não cabe de divulgar. Estamos atuando, né, em algumas frentes de trabalho, né? Eleitoral, que eu estou dizendo, trabalho eleitoral, de maneira a aumentar a nossa intenção de voto, sem prometer o impossível, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém. Vocês não me viram, durante a campanha eleitoral, fazer ataque a candidato nenhum. A gente comenta certas situações porque a gente é confrontado, e o confronto faz parte da eleição. Mas eu não tenho respondido aos ataques,
as ofensas. Eu estou falando de proposta. E assim será até o final da eleição da minha parte, né? Nós temos 6 candidatos de oposição. 6. Então é natural que todos eles ataquem o governo. O que eu acho até... Olha eu dando dica para a oposição aqui agora. Eu acho até que quem quer chegar a um possível segundo turno, se é que ele vai existir, não deve atacar só o candidato a prefeito, né? Ele tem que mirar em quem ele tem que tirar voto. Se você tem uma margem de votos para a oposição e uma aprovação de governo consolidada, você não vai tirar voto do prefeito atacando o prefeito. Você tem que brigar para conseguir o voto daquele que não gosta do governo, né? Mas a estratégia dos outros 6 candidatos de oposição é atacar ao governo. Então, eu sou o mais atacado nessa eleição, né? Vão continuar me atacando, é normal, faz parte do processo político. Se eu achar que extrapolaram o que excederam, eu vou à justiça, vou pedir direito de resposta, vou entrar com alguma ação judicial que seja cabível, mas não vou responder, né? Vou continuar focado em trabalhar, em apresentar propostas, a estar na rua, abraçando as pessoas e levando uma mensagem de esperança que Campos vai ser ainda melhor no possível segundo governo. Você então não vai revelar o teto com qual você trabalha? Eu acho que isso é uma questão nossa, interna, né? Óbvio que eu quero vencer no primeiro turno, né? Mas eu acho que isso é uma questão interna nossa e vamos esperar a urna abrir para a gente poder comemorar junto do povo dessa cidade, que eu tenho certeza que vai saber reconhecer a nossa dedicação e nosso esforço. O teto da oposição seria 27%, visto que é a parcela da população que não aprova o seu governo? Luiz, eu acho que não. Eu acho que historicamente, né? Eu não estou falando só dessa eleição. A oposição sempre teve em Campos 30%, em média. 27% sem se atuar voto nulo e tal. Então poderia dar 30%. Então, 27% sem ser voto válido. Eu acho que eu consegui furar essa bolha. O meu governo conseguiu, pela minha atuação, pela minha maneira de ser, pela minha comunicação que os adversários criticam, eu consegui furar. Ele fala que é positivo? O petáculo é que é criticado. Petáculo mas ele perguntou ele... os negativos e positivos e os dois entrevistados até aqui citaram comunicação como Mas o petáculo o povo gosta na rua, né? Hoje eu não consigo andar na rua que todo mundo para me oferecer comida. Tassiana está até brigando comigo. Enfim, a gente sempre teve uma média histórica de 30%, né, de eleitor de oposição ao nosso grupo político, né? Eu acho que a gente conseguiu furar essa bolha. Então, eu entendo, né? Posso estar equivocado que esse número tende a ser menor nessa eleição. Mas vamos esperar as urnas abrirem, vamos esperar as novas pesquisas saírem, para que a gente possa ter uma noção mais exata. Quanto mais o tempo vai passando e mais a eleição vai se aproximando, mais vai ficando claro e definido o cenário, né? Repito, temos pesquisas internas que mostram já um cenário diferente das pesquisas que foram divulgadas, mas temos ciência que teremos mais 2 pesquisas registradas, pelo menos ciência, ouvimos dizer. Então vamos esperar as pesquisas para a gente poder dar um diagnóstico melhor sobre os números. Sobre essa questão de pesquisa, a gente agradece e pede que sobre as regras do programa, que não faça nenhum ataque pessoal. Não, isso pede, não contem comigo para isso. Não, perfeito. E sobre as pesquisas, somente divulgar as que estão registradas, que é o que você está fazendo. O candidato, a gente costuma brincar aqui que pelas contas dessa questão que a gente vai tratar agora, vai ter que fazer um novo prédio e vai ter que... Beto é especialista em fazer cadeira, já trabalhou na fábrica de cadeira, contratar ele para fazer mais umas 50 cadeiras para a Câmara Municipal. Porque cada um que a gente ouviu aqui é 10, é 12, é 8, caramba. Muito vereador, vamos falar de nominado. E aí, falando sério, você admitiu por várias vezes aqui nesse programa do seu erro com a habilidade sua que você tem na Câmara Federal, parece que ficou lá, e com relação a essa Câmara de Campos você já admitiu várias vezes que foi talvez o seu maior erro. Como é que está a formação da sua nominata para favorecer até você, para que você não erre talvez lá na frente com essa vereança nova, e com quantos você pretende fechar para... Lembrando que a Câmara só tem 25 cadeiras, por favor. Olha, eu já dei esse número aqui uma outra vez, né? Vou repetir. E eu acredito que o nosso grupo fará 18 vereadores. E não digo isso
chutando, né? Eu digo isso baseado em pesquisa, baseado em número. Tem gente que quer brigar com o número, tem gente que quer chutar para cima, como se a Câmara tivesse mais do que 25 cadeiras, né? Mas eu já disse isso aqui em outro programa, que a gente trabalharia para fazer 18. E as pesquisas que a gente tem feito e tem tido acesso, eu acho que nós vamos ter êxito, né, no nosso número. O que é uma margem, né, são 25, 18, nós estamos falando de mais de 2/3 da Câmara. E aí nós temos um conjunto de 8 partidos na nossa coligação, 7 deles com nominata. Um deles não conseguimos montar a nominata, porque veio muito em cima da hora para a nossa aliança e nós não conseguimos montar a nominata. Mas eu creio que nós vamos fazer 18 vereadores. Acho que nós vamos ter uma renovação total na Câmara, né? Em torno de 6 cadeiras. Né? Em torno de 20% ali da Câmara vai haver uma renovação de nomes, de quadros. E não adianta a gente falar em renovação apenas de idade, né? Inclusive, muitos embates que eu tive na Câmara foram com jovens vereadores, né? E aí não estou falando aqui mal do jovem em hipótese alguma, até porque eu me incluo, né, nesse, pelo menos com 39 anos de idade, que sou jovem, sabe? Depende mas da tem cabeça tem até mais jovens que eu lá. Mas acho que essa Mas você dificuldade... pinta o cabelo não, né? Não, ainda não. Ainda não. A barba tá ficando branca, era russa, tá ficando branca. Nem eu. Mas ele também. Não, essa nem eu, que é a piada do programa. Pô, Cláudio, pelo amor de Deus, eu sou seu amigo, mas dizer que não pinta o cabelo. Mas ninguém acredita. Até você? Então acho que nós vamos fazer 18 e acho que essa renovação que teve na Câmara na eleição passada, alguns novos que entraram, vamos dizer assim, com ímpeto muito confuso, né? E talvez um pouco verdes, porque estavam começando, é natural. Como eu também entrei verde. A gente vai criando casca, vai criando maturidade. Então, que a renovação que vai existir na Câmara seja de qualidade, de pessoas comprometidas, de pessoas que entendam o papel que elas exercem na sociedade. Não é saudável você ter um grupo de oposição na Câmara que tenta empacar ações do governo, né? Vou dar um exemplo mais recente aqui, que foi a questão dos mediadores e cuidadores. Eu mandei um projeto de lei para a Câmara em caráter de urgência para renovação dos contratos temporários. E pela legislação, regimento interno e lei orgânica, projeto em regime de urgência tem que ser pautado e votado em 15 dias. Pô, passou 28 e não se pautava. Queriam que eu demitisse os mediadores e cuidadores para ter um problema político, né? E também deixar faltar atendimento para crianças atípicas, com necessidades especiais em escolas e creches. Então me perdoe, isso não é ser político, né? Isso não é fazer política, isso é na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião, isso é uma crueldade com as crianças, com as famílias, com os profissionais. Eu fui para a rede social, me posicionei, o vídeo tomou uma proporção grande, se eu não estiver enganado, deu mais de 250 mil visualizações na minha rede esse vídeo. Aí a Câmara foi pressionada e teve que pautar, né? Então, assim, isso não é a boa política, né? E aí me perdoe alguns vereadores de oposição que entraram em contato comigo. Pô, mas não fui eu. Quem pauta não sou eu. Olha, desculpa, você é de oposição, é liderado, né, por uma pessoa que se diz o líder da oposição, que é o atual presidente da Câmara. Então você tem que cobrar dele. Então, quando eu fui à rede social e fiz a cobrança aos vereadores de oposição, é porque o presidente da CCJ é de oposição e não queria dar o parecer. E o presidente da Câmara, que é quem pauta, também era de oposição e não queria colocar em pauta, né? Então eu fiz uma colocação que os vereadores de oposição estavam atrapalhando o bom andamento do governo. Então o que a gente espera é que essa renovação que vai acontecer na Câmara e os vereadores que se reelejam entendam que oposição vai existir sempre, eu entendo isso, é salutar que ela exista, né? Mas que tem assuntos que não são entre situação e oposição. Tem assuntos que são de interesse da sociedade, como foi também o caso da lei orçamentária. Não votar uma lei orçamentária do município é um crime. Eu me lembro bem, a Luísa também se lembra disso, a gente já falou sobre isso aqui, acho que em outra oportunidade, quando o Rafael era prefeito. Um grupo de vereadores da base dele se levantou contra ele, racharam, formaram acho que um G8 na época, G8, e não queriam aprovar o orçamento de Rafael. Muitos daqueles atores eram os mesmos. Eu ia chegar lá. Muitos desses atores que não quiseram aprovar o orçamento de Rafael eram os mesmos atores que não queriam aprovar o meu agora. Os mesmos.
E o que eu fiz naquela época? Eu era deputado federal. Eu liguei para o presidente da Câmara, Fred Machado. É verdade. Falei, Fred, isso não é correto. Se Rafael vai usar bem ou vai usar mal o orçamento, cabe à Câmara fiscalizar e cabe à população depois cobrar dele. Mas não ter orçamento para abrir o governo, para pagar os compromissos, pagar os convênios, pagar os funcionários, isso é absurdo. Então você conte com os votos da oposição. Inclusive, você me desculpe, quem revelou isso nesse programa aqui, onde você está sentado, Sim. não foi nem você, foi Fred Machado. Eu fiz o meu papel ali, não é nem só como agente político, eu fiz o meu papel como cidadão. Já que eu tinha ali um grupo de vereadores de oposição, que eram 5, eu liguei para os vereadores e falei, gente, isso não é certo. Porque o Rafael não ia ter orçamento. Eu falei, gente, isso não é certo. A cidade não pode parar por causa de briga política. Nós somos oposição a Rafael. Eu discordo em quase tudo dele. Acho que foi um péssimo governo, acabou com os programas sociais, enfim, não cabe aqui ficar falando. Mas não ter orçamento é o cúmulo do absurdo. Então, se a base de Rafael, que rachou, e que eram os mesmos, muitos deles os mesmos atores, não querem votar, nós vamos votar. E depois vocês vão estar aí para fiscalizar o cumprimento ou não daquele orçamento aprovado. Então, assim, tem hora que não se trata de oposição e situação, se trata da cidade caminhar. Né? Então, o que a gente espera é que a gente tenha uma Câmara que se renove, tanto em pessoas quanto em postura. Temos oposição, teremos oposição, todos os governos terão oposição, mas a cidade não pode ficar à mercê desse tipo de situação. Deixa eu trazer mais. Faltam 2 minutos e meio. Só para a gente fechar esse bloco, tem outro assunto importante sobre a Câmara. A mesa diretora, que foi o seu. A pedra no seu que você não quis ouvir seu pai. Aí, não foi isso. Esse é um foi assunto, falar do meu cabelo. Esse agora, é um assunto que eu não vou nem me lembrar. Então, mas aí seu pai falou, não bota. Você colocou em votação, acabou perdendo a presidência. Eu não coloquei em votação, eu não sou presidente da Câmara. Você mandou. A pergunta como é que fica essa nova mesa diretora? Você está tendo problemas com essa, teve problemas com essa. Como é que vai ser com a nova? É a política real isso? Porque assim, primeiro os caras precisam ganhar, evidente. Exatamente. Você também precisa ganhar. Isso é tudo hipotético, né? Isso é então, a conjuntura hipotética. Como é hipotético, a gente tem que esperar a eleição acabar, ver quem vai se eleger, ver quem vão fazer as maiores bancadas. A gente tem que respeitar também a questão das bancadas. Você tem partido que elege mais vereador, tem partido que elege menos vereador. Né? Tem vereador que tem mais experiência, tem mais mandato, tudo isso pesa na hora de uma composição de uma mesa diretora. Né? Mas agora tem que esperar a eleição. Obviamente eu vou trabalhar para que o governo faça a mesa, para que o trabalho do governo seja facilitado. Você tendo uma mesa diretora aliada, a gente entende que os poderes são independentes, a Câmara tem que fiscalizar o município, tem que fazer leis e tal, mas você tendo uma Câmara alinhada, você consegue produzir muito mais, com muito mais eficiência e com muito mais velocidade. Mas agora tem que esperar a eleição acabar. Se o meu número estiver correto de 18, eu acho que não vamos eleger a mesa. Né? Então a gente tem que esperar. Não temos nomes, não temos favoritos, acho que não existe nada disso. O que existiu foi, eu elegi o Fábio Ribeiro no primeiro biênio, fizemos um acordo político, eu e Rodrigo, para botar Marquinhos presidente. Poderia continuar ali o embate e irmos até as últimas consequências para ver quem ia ganhar. Não fomos até as últimas consequências. Não é o meu estilo ir até as últimas consequências. Fizemos de entendimento político. O entendimento político se desfez. E aí, se a gente for ficar aqui falando quem tem razão, quem não tem, eu tenho os meus motivos, eles têm os motivos dele. O acordo político foi desfeito. Eu ouvi da boca do presidente que ele estava infeliz e triste com a pacificação, porque o estilo dele era de brigar. Então eles quiseram acabar com a pacificação. Né? Então, vamos esperar os eleitos para que a gente possa falar sobre mesa diretora. Não, se for discutir essa coisa de quem tem culpa, quem não tem... Não sai daqui hoje. Não sai daqui hoje. Bom, fechou o seu tempo. A gente precisa fazer o intervalo, voltar, e como a gente falou, com os temas, né, que são importantes e que a gente acredita que vão ser aí levados em consideração pelo eleitor, que é a questão da saúde, educação, transporte, vamos falar muito de transporte, segurança, né, e esses temas já pautados aqui pela série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar.
Instituto Pulha, Clínica de Fertilidade e Saúde Sexual Masculina. Instituto Pulha cuidando da saúde do homem. E Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana. Fechando aqui esse bloco do Folha no Ar, que tem o patrocínio de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também o apoio de Radimed. Minuto